Olá, graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, esteja você onde estiver, quando estiver, se por aqui você chegou. Já peço que você se inscreva, ative o sininho das configurações, dê likezinho, comente e compartilhe para que esse bom perfume de Jesus se espalhe por todo o planeta. Hoje eu quero meditar com você sobre aquele que disse que é o bom pastor, Jesus Cristo, o bom pastor do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, como diz o versículo 1. Aí, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 37, diz que Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor, que não têm liderança, que não têm governo. Era a multidão que Jesus viu. São como ovelhas que não têm pastor. E Marcos capítulo 6, versículo 7 diz que tendo Jesus percorrido as aldeias, os povoados, chamou seus 12 discípulos e os enviou de 2 a 2 para propagar a sua mensagem, a sua palavra, a mensagem do Evangelho. E as multidões começaram a segui-lo, não é? As multidões começaram a se aproximar e a seguir a Jesus. E no capítulo 6, versículo 14 diz que o rei Herodes ouviu falar destas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido, Jesus estava famoso, não é? E o povo recebeu a mensagem de Jesus e foram se fazendo discípulos. E alguns começaram a dizer que Jesus era assim, João Batista, outros diziam que era Elias. E quando chegou aos ouvidos de Herodes, começaram a dizer que Jesus, né, seria João Batista, que ressuscitou dos mortos, porque João Batista tinha mandado decapitá-lo, não é? Você conhece a história? Não é? E João tinha denunciado Herodes, porque ele tinha se casado com Herodias, que era a mulher do irmão de Herodes. E João Batista dizia para ele: olha, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias tinha ódio de João Batista, queria mandar matá-los, não é? E dizia que Herodes temia João Batista porque achava ele um santo, profeta santo, e o protegia, porque acreditava que ele era um homem santo. Mas na festa de aniversário de Herodes, Salomé, que era filha de Herodias, dançou e agradou a todos os convidados e agradou a Herodes também, a ponto de Herodes dizer para ela: olha, peça o que você quiser, até a metade do meu reino te darei. E Herodias fala com a mãe: olha, mãe, o rei está dizendo isso aí, o que é que eu peço? E Herodias diz: peça a cabeça de João Batista, que estava preso no calabouço lá do palácio. Peça a cabeça dele numa bandeja. E Salomé pede a cabeça de João Batista. Como palavra de rei não volta atrás, ele manda decapitar João e trazê-lo, a cabeça dele numa bandeja. E ela vem e entrega para Herodes, e Herodes entrega para Salomé, Salomé entrega para Herodias a cabeça de João Batista numa bandeja. E aí chegou essa notícia aos ouvidos de Jesus. Jesus tinha enviado os seus 12 discípulos para o reino de Herodes, né? Para pregar o evangelho.
o versículo 30 diz que eles voltaram, reuniram-se ao redor de Jesus e contaram o que acontecia. Olha, Senhor, os demônios saíram com a nossa palavra, nós curamos enfermos, em teu nome nós fizemos maravilhas. Mas Herodes mandou matar teu primo, João Batista. Decapitou teu primo, ele foi morto. E aí, no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, versículo 31, diz que havia muita gente indo e vindo, não é? Ao ponto de Jesus e seus discípulos não terem mais tempo nem para se alimentar, nem para comer. E Jesus diz a eles: olha, vamos sair daqui, o negócio aqui está ficando estranho. Mas a multidão vai junto. A multidão vai junto. Jesus pega um barco, vai para o mar da Galileia, mas a multidão também vai, né? Muitos em barco, outros não sei como, mas a multidão foi. Essa multidão que era como ovelhas que não tem pastor. Herodes faz festa com os poderosos, com os ricos, com os militares, com os que estão em destaque, mas aquela multidão estava faminta, abandonada, não é? E Jesus disse para os discípulos alimentarem aquela multidão. E os discípulos dizem: mas Senhor, se a gente tiver aí dinheiro aí sei lá, um ano de trabalho, e juntarmos dinheiro, ainda não vai dar para comprar pão para alimentar essa multidão. E Jesus disse: quantos pães vocês têm? Isso aí está no versículo 38. Aí parece lá um menino de 5 pães e 2 peixinhos, não é? Tem um menino aí apresentando 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para essa multidão? E Jesus manda a multidão se assentar naquela graminha, não é? Aquele pasto verdejante, aquela grama verde, em grupos de 50, em grupos de 100. E agora sim, eles têm um pastor que organiza, que ensina, não é? Que os conduz a pastos verdes. Aí Jesus olha para o céu, dá graças e reparte o pão e os peixes, e essa multidão se alimenta. O que é que está acontecendo aqui? Não é uma ceia? Não é uma ceia do Senhor? Jesus faz a Páscoa com eles, não é? Dá de graça pão e peixe e reparte entre eles. É a mesma coisa que acontece na Páscoa, é a mesma coisa que acontece ali na aldeia de Emaús, onde Jesus, aquele casal não conhecendo ainda que era Jesus ressurreto, quando ele toma o pão, levanta os olhos aos céus e dá graças, eles reconhecem que é Jesus, não é? Porque o que está acontecendo aqui com essa multidão é uma grande santa ceia. E todos ficaram satisfeitos e se alimentaram, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, praticamente 15.000 pessoas, não é? Se tiver, cada casal tiver um filho. E diz a palavra que os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E a multidão, quando viu isso, quis fazer de Jesus o rei, a força. Quis formar daquela multidão um exército para depor Herodes. E no versículo 45, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e atravessassem fosse para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, Jesus subiu o monte para orar. Você conhece essa história? E no verso 48, Jesus viu os discípulos remando lá no mar com dificuldade, já de madrugada. Com uma certa dificuldade, Jesus foi andando sobre as águas, e Jesus andava rápido sobre as águas, porque diz a palavra que Jesus já ia passando por eles. Quando eles viram aquela figura andando sobre as águas, eles gritaram: é um fantasma. E Jesus disse: não temas, eu sou. E depois sobe no barco, com uma palavra, manda o mar se acalmar e o vento se acalmar e tudo se faz calmaria.
Então esse bom pastor alimenta essa multidão em pastos verdejantes, né? É como se fosse um maná que caía do céu ali no povo de Israel, naquela trajetória no deserto, não é? E Jesus atravessa o mar caminhando e conduz os discípulos para o outro lado, porque ele é o bom pastor. O bom pastor é o libertador no meio da multidão que não tem pastor, não é? No versículo 34 diz que Jesus começou a ensinar. Ensinar o quê? Ensinar uma nova possibilidade, porque ele dizia: ouvistes o que foi dito pela lei de Moisés? Amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. E Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Ele muda toda a proposta. Bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Esse é o libertador do povo, do mundo inteiro, não é? Capítulo 8, versículo 14, diz que os 12 discípulos haviam esquecido de levar pão. E Jesus os advertiu que se tivesse cuidado com o fermento de Herodes e dos fariseus. E os caras ficaram se perguntando assim: será que é porque não trouxemos pão? E Jesus disse: mas rapaz, vocês estão discutindo não teres pão? Vocês não se lembram dos 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 pessoas? E quantos cestos vocês recolheram com pedaço, não é? Vocês têm o coração endurecido. Vocês viram, mas não enxergaram nada. Porque o Evangelho é uma experiência de mudança de consciência para você perceber o reino de Deus aqui no meio de nós. Como Jesus disse: o meu reino não está fora, não está nem aqui, nem ali, nem acolá. O reino de Deus está dentro de nós. Paulo diz assim, olha: deixe-se transformar pela renovação do vosso entendimento. Isso é o reino de Deus em nós, essa transformação do nosso entendimento, sabe? Jesus diz: eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem e dou-lhes a vida eterna. E ninguém, absolutamente ninguém, as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que deu elas para mim e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. E ele conclui dizendo: eu e o Pai somos um. E nós iremos para vocês e faremos em vocês morada. Vocês não entenderam ainda isso? Esse é o bom pastor dos oprimidos, o bom pastor da multidão, o bom pastor que serve, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Creia no amor de Deus e seja uma ovelha de Jesus Cristo, o bom pastor.